Olá, queridos, paz seja convosco, que alegria ter você aqui comigo. Vamos falar um pouquinho sobre a autoria do livro de Provérbios. O autor do livro de Provérbios, ele está atrelado à pessoa de Salomão. Salomão era filho de Davi e Batseba e reinou em Israel num período de 40 anos, entre 970 a 930 a.C. Salomão assumiu o trono de Israel quando tinha cerca de 20 anos de idade. E sem dúvida que Salomão ele foi influenciado por Davi nas escrituras do livro de Provérbios, porque Davi havia escrito inúmeros salmos. É provável que o livro de Cantares de Salomão ele tenha sido escrito quando Davi ainda era um jovem. Já o livro de Provérbios, quando Davi estava um pouco mais maduro e no auge do seu poder como rei de Israel. Enquanto o livro de Eclesiastes na sua velhice, onde Salomão estava mais tendencioso a coisas filosóficas e também um pouco mais cínico. O poder do rei Salomão, queridos, ele não estava atrelado nos seus armamentos, nos seus exércitos bem treinados e equipados. Não. O poder do rei Salomão estava no domínio da sua mente, através da meditação, do planejamento, do poder de negociação e influência e muita organização, dada a grande sabedoria que era atrelado ao próprio rei Salomão. Uma vez que a sua reputação era essa, o homem mais sábio que havia em todos os tempos. Essa reputação da sabedoria do rei Salomão, ela vem de alguns episódios que estão descritos na Bíblia, como por exemplo a disputa de um bebê por duas mães, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao 27, e também de declarações diretas descritas na palavra de Deus, como em 1 Reis, capítulo 3, o verso 12, e 1 Reis, capítulo 4, o verso 31. Ainda a gente precisa salientar sobre a autoria do livro de Provérbios, que o capítulo 30 e o capítulo 31 deste livro, a autoria destes capítulos ela é dada a Agur e também ao rei Lemuel, dos quais estes pouco se sabe a não ser os seus nomes e que também não eram israelitas. Mas isso também demonstra que a sabedoria ela é algo universal e não apenas entregue para uma pessoa em específico. E isso se cumpre o que a palavra de Deus diz no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá sem restrições e não lhe nega nada quando nós falamos sobre o assunto sabedoria. Em 1 Reis, no capítulo 4, verso 32, também declara que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E ainda, em Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, o próprio rei Salomão, ele se intitula como um pregador. E diga-se por passagem, um pregador muito moderno, com poemas e metáforas muito expressivas, que marcou a sua época, marca os dias atuais e com certeza marcará os nossos futuros. Que Deus abençoe.